Olá! Você sabe o quanto é bom ter você aqui no meu canal, não é? O vídeo de hoje, ele está sendo feito especialmente pela quantidade de atendimentos em constelação que eu tenho atendido com este tema de filhos ou irmãos não nascidos, os abortados, né? Independente se são abortados de maneira espontânea ou provocada. Na constelação familiar, uma das grandes coisas que o Bert Hellinger nos deixa é que não há julgamento para nada, né? E isso até é uma das polêmicas que envolvem esta técnica da constelação. Com relação aos abortados, que é o tema que eu vou me fixar hoje neste vídeo, como eu disse para vocês, são várias pessoas que têm trazido questões de saúde, de profissão, questões amorosas, questão de depressão, que quando a gente coloca no campo, né, no campo das constelações, se você não entende um pouco de constelação, veja aqui no meu canal o que é a constelação familiar. E uma outra dica que eu quero te deixar também é para aproveitar e antes de ver este vídeo, caso você não conheça nada sobre constelação, veja os vídeos que eu preparei sobre as leis sistêmicas ou as ordens do amor, que são 13 e estão aqui no canal também. Voltando ao tema, que é essa questão de irmãos não nascidos, filhos não nascidos ou dos abortados, né? Bert nos diz que os abortados são os grandes excluídos do sistema. E isso traz consequências para todas as pessoas envolvidas. Por quê? Porque na explicação do campo morfogenético, tudo dentro de um sistema pertence. Tudo dentro de um sistema busca a ordem e o equilíbrio do dar e receber. No caso dos filhos ou irmãos não nascidos, eles são simplesmente excluídos e muitas vezes os pais não contam para você, né? Ou até mesmo as mães nem sabem que sofreram, por exemplo, abortos espontâneos. Tá? Isso é muito comum. Outra questão comum, mas eu vou deixar para um outro vídeo, é a questão do gemelar, né? Que muitas vezes você pode ter sido gerado e na hora da sua concepção, você ter tido um irmão, mas com o decorrer da gestação, esse irmão foi absorvido pelo corpo, né? Isso é uma conversa para um outro momento. A questão dos abortados no sistema, ela traz consequências e aqui não tem julgamento. Lembra que eu expliquei há pouco? Não tem julgamento, mas isso pesa, entre aspas, para todos os membros do clã, do sistema, enquanto este irmão não é reconhecido, enquanto este filho não é dado um lugar para ele. E o que eu tenho observado nos meus atendimentos é, por exemplo, eu atendi uma mulher na semana passada do interior do Paraná e a história dela é muito interessante. Ela achou a vida inteira, ela tem mais de 50 anos, ela achou a vida inteira que ela era a filha mais velha. Mas na verdade ela não é a filha mais velha. Antes dela tem uma maninha que nasceu e 7 dias depois faleceu, né? E essa maninha não foi considerada, não é considerada. Claro que isso tem toda uma condição de ser, isso são coisas que trazem muita dor para as pessoas. Os pais não querem ficar falando sobre isso, né? Isso é colocado num lugar de tristeza e raramente é retomado esse assunto. E nem estou aqui dizendo que os pais precisam se expor, as mães especialmente se expor para os filhos, abrir a sua intimidade, abrir a sua vida, né? Mas é importante para você que está me ouvindo, que provocou um aborto ou sofreu um aborto espontâneo, né? Que isto influencia diretamente na ordem dos teus filhos, né? No lugar que eles ocupam dentro do sistema. E isso, segundo Bert Hellinger, por conta da lei da ordem, da hierarquia, como eu disse, você pode ver no meu canal aqui depois, tem um vídeo só sobre isso, você vai perceber que sem ordem não há fluxo, sem ordem não há amor, né? O amor, para ele existir, precisa ter a ordem primeiro. Voltando ao caso dessa minha cliente, ela com 50 e poucos anos, no decorrer do atendimento dela, ela vai me contando que ela tá muito vazia, ela está depressiva, ela tem tudo na vida, um bom marido, uma boa família, um bom trabalho,
Ela conquistou os bens materiais que ela desejou a vida toda e mesmo assim ela está muito adoecida e muito triste. A vida está sem sentido. Investigando com ela sobre a situação da vida dela, pregressa, sobre o sistema familiar dela, e identificamos que ela, na verdade, não é a filha mais velha, como sempre acreditou. E, além disso, ela tem, depois dela, mais 2 maninhos que a mamãe sofreu abortos espontâneos. Então, veja, só aí essa cliente, ela tem a questão de 3 maninhos que não nasceram. Cláudia, esses maninhos, eles ficam como encosto na vida da gente? De jeito nenhum, por favor. Um dos cuidados grandiosos que o Bert Hellinger teve é justamente não misturar essa coisa de encosto, de espírito, de influência, não tem nada a ver. O que fica é a sabedoria de um sistema familiar que a tudo inclui, a tudo dá um lugar, a todos inclui e a todos dá um lugar, né? Então, qual foi o movimento? Então, vejam que interessante o campo da cliente, né? Inicialmente, ela entra, né, no atendimento me dizendo que ela era mais velha e ela tinha mais 2 irmãos, né? E no decorrer do atendimento, ela me conta, então, de uma maninha que nasceu e morreu com 7 dias, mais um maninho, que ela não sabia se era maninho ou maninha, né? E aqui mais um bebê que não sobreviveu, né? Que a mamãe abortou espontaneamente, entre ela e os maninhos. Percebam como muda a ordem dos vivos, né? E como nós podemos daí colocar ordem para os mortos. Então, ela deixa de ser a primeira, então eu conduzi a constelação, ela incluindo e colocando lugar para todos os maninhos, né? Os nascidos e não nascidos, e o quanto isso muda a ordem do sistema familiar dela. Aqui atrás, toda vez que eu constelo mamães com bebês abortados, né? Ou que perderam espontaneamente ou que foi provocado, eu coloco Nossa Senhora no campo, né? Para que esse bebê fique sob a proteção do manto azul dela, porque na verdade, segundo Bert Hellinger, não há separação entre o mundo dos vivos e dos mortos, mas quando nós incluímos os bebês, né, os não nascidos, depois, isso é porque eu gosto de fazer isso não é uma orientação do Bert Hellinger, mas aí eu faço porque quero, né? Então, cada um ocupa o seu devido lugar e depois os maninhos não nascidos, eles ficam lá por uma questão minha. Eu sinto também se o cliente se sente confortável com isso, né? E aí eu deixo com Nossa Senhora, né, para que ela proteja estas crianças, ok? No nosso lugar, Bert nos diz que nós temos força e é só nele que nós temos força. Então, você que de repente cometeu, né, um aborto ou sabe que tem consigo própria ou no seu sistema familiar, dê um lugar para essas pessoas no seu sistema, dê um lugar no seu coração, né? Teve uma ocasião que eu atendi uma mulher que ela teve 9 bebês que não sobreviveram, né? Ela não era mãe de 5 filhos como ela acreditava. Ela era mãe dos 9 mais 5, que são os 5 vivos. Então ela tinha 9 bebês no mundo dos mortos, mais 5 bebês no mundo dos vivos. E aí, atendendo ela foi me contando da situação dela mesma, ela cheia de problemas de saúde, fibromialgia, uma série de complicações. Os filhos também, com alguns com bastante sofrimento na vida de todos os níveis, começam no emprego, não param, uma série de situações tristes, conflituosas, acidentes, separações. E aí fui explicando para ela, né, como é que isso influenciava no sistema
E foi muito interessante o feedback que eu tive dessa cliente depois, né, de como as coisas estavam se organizando. Inclusive, alguns dos filhos dela, que já são adultos hoje, buscaram também a constelação para resolver as suas questões pessoais. Então, meus queridos, vamos dar um lugar aos não nascidos. Cláudia, eu tenho desconfiança que eu tenho abortos espontâneos. Isso a gente pode verificar num campo de constelação. Então eu te convido para marcar uma constelação, para fazer um agendamento comigo ou com alguém da sua confiança, para que você possa ver isso, porque o campo, nós consteladores, nós temos esse preparo para identificar se há ou não um excluído ali. Bem, enfim, esse vídeo ele tem, até porque eu tenho atendido casos recorrentes, né, ligados a esse tema, e eu resolvi compartilhar para que você possa ter essa informação, né, e sempre lembrar, tudo tem o seu lugar e tudo pertence, para que o equilíbrio na nossa vida volte a acontecer, para que o equilíbrio nas relações volte a acontecer. Bom, por hoje é isso. Se você tem mais alguma dúvida ou queira comentar sobre este tema, ou queira passar para pessoas, né, compartilhar para pessoas que você sabe que serão favorecidas por esse vídeo, por favor, fique muito à vontade. E até um próximo vídeo.